Eu tenho horror a essa tal de terceira idade. Não sei por quê. Graças a Deus ainda não cheguei nela. Mas, então eu já estaria em qual? Terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexta? Mas deixa para lá. E nós adoramos hipocrisia. Aqui no Brasil, na hora dos embarques nos aviões, aquelas moças lindas sorriem e dizem, tem preferência as grávidas, as mulheres com filhos pequenos, as pessoas da melhor idade. E então eu vejo o desfile da melhor idade. Eu prefiro a péssima idade dos 40 anos. Porque vão aquelas coisas, meu Deus. Eu não entro nunca. E certo dia eu estava em Frankfurt. E a moça me olhou e perguntou, veja que atrevida, o senhor não quer entrar? Eu digo, sim, eu tenho cartão vermelho. Aí eu entrei por causa do cartão. Não por causa da idade, é claro. Mas bem, então nós proferimos a palestra. E eu achei que ficou encantador, fazendo uma análise da evolução estequiogenética à luz da reencarnação. Porque as teses de Jean-Baptiste Lamarck, o transformismo, o evolucionismo de Darwin, não funcionam sem o criacionismo, a presença divina no fator essencial da vida. E enquanto eles haviam estudado esse processo dos fatores mesológicos e filogenéticos, dos fatores da evolução, da luta pela existência pelo mais forte, nós colocamos o psiquismo, conforme relata Emmanuel, no A Caminho da Luz, quando a Terra se desloca da massa incandescente da grande nebulosa e começa o resfriamento, faz ciclos de luz. Penetra a atmosfera carregada de oxigênio, hidrogênio e azoto e vão penetrar intimidades das águas submarinas. É aí que vai começar a vida nas células unicelulares, naquelas células compostas de açúcares e depois pluricelulares, que se vão transformar em plantas agarradas às rochas do fundo do mar. E as águas batendo nos rochedos, liberando açúcares, vai contribuir para este processo de evolução. Porque o psiquismo, o princípio inteligente, é o encarregado de aglutinar as moléculas e de desenvolver o Deus interno. Esse Deus que temos em nós, aquilo que Platão chamava o eidos, a ideia. Temos que desenvolver esse Cristo, todo o amor, através das experiências reencarnacionistas, como numa escola. Em cada fase o aluno tem um aprendizado maior sobre as bases da aprendizagem anterior. Falamos por 1h30 e quando terminamos, houve algumas palmas de caridade. E então eu fiquei com Cláudia e se formou um grupo, porque logo após viria o debate. É muito comum na Europa e nos Estados Unidos ter o debate. Vieram as perguntas, nós respondemos até às 23 horas. E é quando encerramos, começamos às 20, outro grupo veio, formou o círculo à nossa volta. E uma senhora de idade, quando eu digo de idade, mais linda. Ela estava com um chapeuzinho, um buquê de violetas, era primavera, um chale no ombro. Olhou para mim e disse, Monsieur Franco, j'adore la reencarnação. Eu digo, meu Deus, ela adora a reencarnação. E então eu olhei, sorri, consigo falar um pouquinho estropiadamente? Cláudia me ajudou. E eu perguntei, e a senhora que faz aqui? Estou estudando antropologia. Eu olhei para ela e disse, meu Deus, Mr. Franco, eu tenho 81 anos, mas eu tenho olho clínico. Eu olhei para ela e botei mais 5. Porque mulher que não corta 5 anos da idade não é feminina, é doente. Toda vez que a mulher disser eu tenho tal idade, bote de 5 a 20. Aí é a idade. Na Mansão do Caminho, eu tenho uma amiga que trabalha conosco há mais de 40 anos. E há 2 anos, ela chegou jubilosa, Divaldo, eu quero te convidar para o meu aniversário de 50 anos. A filha disse, mamãe,
Eu tenho 44. Ah, não, 60. Mamãe, olha que coisa, para o meu aniversário. Então isso é muito chique, é muito feminino. É maravilhoso. Mas eu deixei para lá, faz de conta que ela tem 81 anos. E ela disse, eu já estudei 4 anos. Somente faltam 3. E eu digo, meu Deus, 86, com mais 3, 89. E ela estava alegre. Eu que vinha de um país em desenvolvimento, para não chamar terceiro mundo, que é muito ofensivo, eu olhei para ela e perguntei, e a senhora pretende exercer a antropologia? É claro, para isso eu estou estudando. Então eu vou montar uma clínica antropológica. Eu não aguentei. Então eu lhe disse assim, imagine uma coisa, responda-me, se por um acaso absurdo, uma hipótese remota, se por acaso a senhora morrer antes, ela disse, no problem, na outra reencarnação eu já venho antropóloga. Não é exatamente assim. Mas era a maneira de ser jovem, o que demonstra que nós temos a idade dos nossos neurônios cerebrais, da alegria de viver, da maneira como encaminhamos nossa vida. Ainda ontem, eu psicografei no hotel uma mensagem de Joana de Ângeles, quando ela me sugeria o encantamento. Deixe seus olhos brilhar, meu filho, pelo encantamento de estar vivo no corpo. A cada momento, a legião dos que partem é muito grande. A cada momento em que você permanece, uma oportunidade sublime se lhe desenha à frente. Então eu gostaria de repartir essa alegria de viver. Problemas, todos temos. São desafios que nos levam à evolução. Inimigos, todos temos. De vez em quando amigos me mandam e-mail de inimigos dizendo horrores de mim. E eu leio e fico admirado como eles dizem coisas que nunca aconteceu. E eles dizem com tanta segurança que uma vez, quando eu terminei de ler um e-mail contra mim, ele vai ver o que aconteceu. Só que eu não me lembro. Porque a pessoa falava como se dormisse comigo e me acompanhasse. E não me conhecia. Então todos nós temos inimigos. Deus o tem. Jesus, todos idealistas e as pessoas públicas, muito mais. Mas isto não é importante. Importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém é meu inimigo, o problema é dele. Toda vez que ele me veja lindo, ele vai ter indigestão, vai ter dor de cabeça. O problema é dele. E toda vez que eu veja, eu inflo tórax, diminuo a idade, e pergunto em francês, ça va bien? Porque é chique falar francês. E então ele morre de inveja, não de desejo mal nenhum, que Deus o carregue para a espiritualidade inferior. Mas não é por vingança. É por uma questão de justiça. Porque isso não importa. Mas quando nós somos inimigos de alguém, isso nos faz muito mal. Porque carregamos lixo mental, carregamos toxinas psíquicas e nos envenenamos. Temos dores de cabeça, problemas gastrointestinais, disfunções hepáticas, disfunções respiratórias, porque nós somos o que pensamos. Pensa no bem e a felicidade te desenhará um futuro rico de alegria. Pensa no mal e já começas a experimentar a melancolia. Então a proposta do processo da evolução antropológica à luz da reencarnação é exatamente de encontrarmos a alegria de viver em tudo, até na dor. Eu me recordo que certo dia eu terminei uma conferência numa universidade. E como eu não tenho cultura, não tenho nenhum título acadêmico, sou um pobre coitado, eu fiquei tão contente, porque havia falado para professores nos Estados Unidos. E então havia sido aplaudido, e o intérprete me falou, Divaldo, você foi muito feliz, é um homem muito sábio, o Dr. John. Então eu fiquei contente e comecei a orar.
Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo bem que me acaba de conceder. Quando eu estava jubiloso, ninguém sabia, eu só via para fora e para dentro eu me levava acima do ambiente para agradecer a Deus. Apareceu minha benfeitora Joana de Ângeles e me perguntou, estás contente, não, meu filho? E eu respondi-lhe mentalmente, sim, muito contente. Estás agradecendo a Deus porque foste inspirado? Sim, senhora, porque jamais me passou pela mente a técnica, os termos, a proposta que eu apresentei aqui na Universidade de Baltimore. Ela disse, vou dar-te uma sugestão. Toda vez que tu agradeças a Deus o bem que te aconteceu, agradece também o mal que não te aconteceu. Porque um pneu que furasse impedia que tu chegasses aqui em tempo. Uma notícia perturbadora, um problema orgânico, quanta coisa negativa pode ocorrer de um momento para o outro e impedir determinadas realizações. Então, ora, agradecendo a Deus o mal que não te aconteceu. A partir daí, eu oro agradecendo bem e oro agradecendo mal. E eu estava numa conferência em Londres e citei essa experiência. Quando eu terminei, veio uma senhora escocesa, gorda, bonita, porque esse negócio de magra, de cabide é horrível, né? Neurótica, magérrima, aquela tábua de passar ferro. Oh, nada com uma pessoa que vai andando e o corpo treme de alegria. É uma maravilha. Ela, bem alegre, chegou e me disse, Mr. Franco. E começamos a conversar com a tradutora. E então ela me disse, como foi feliz o senhor na conferência de hoje? E eu disse, eu estava agradecendo a Deus. Ah, o senhor agradece a Deus? Agradeço. Todo o bem que me acontece e o mal que não me acontece. Ela sorriu, pôs a mão no meu ombro e com aquele rosto lindo, gordinho, de criança acostumada a tomar ovo maltine, ela então disse, pois eu agradeço a Deus o bem que me acontece. Agradeço a Deus o mal que não me acontece. E agradeço a Deus o mal que me acontece. Porque somente me acontece o que é de melhor para a minha evolução. Somente me acontece o que eu devo. E quando me acontece, eu gosto de resgatar. Porque então eu viajo na direção do infinito. Eu olhei para aquela senhora linda e jovial e disse, a partir de agora, eu vou agradecer a Deus o bem que Ele me concedeu, o mal que Ele me evitou, e a circunstância aziaga que me haja surpreendido, eu agradecerei a Deus, porque somente me acontece o que eu devo, e o momento de resgatar deve ser um momento de júbilo. Então, o encantamento pela vida. Olhando, pois, aquela senhora de 81, 86 anos, a sua alegria e a sua experiência enriqueciam de tal forma que hoje, quase aos 84 anos, eu tenho a memória de um adolescente, porque não deixei a minha memória envelhecer. Toda vez quando eu me esqueço de algo, numa conferência, fazer uma citação, e há um bloqueio, há um branco, eu com habilidade salto. Quando chego em casa, eu começo a obrigar a memória a me dizer a palavra. E enquanto a memória não me diz, eu não cedo, porque está no arquivo. Esse arquivo não é do INPS, que a gente nunca acha nada, está tudo lá. Então eu obrigo e de repente vem a palavra, aí eu vou deitar. A memória depende muito de certas substâncias, mas esses fatores de natureza endógena e de natureza exógena, a hereditariedade, as doenças infecto-contagiosas, os problemas sociopsicológicos que nos levam à esquizofrenia e à depressão, têm sua razão no mecanismo cerebral, porque os nossos neurônios produzem 64 substâncias especiais, que são chamadas neuropeptídeos, encarregadas da neurocomunicação eletroquímica. Pensava-se que a memória era química. E depois que